Fala, coração! Estamos aqui no canal Escolha Humanas, do grupo Escolha Educação. Então vamos continuar ali com o logo Escolha Educação, tudo bem? Mas sempre pedindo para você se inscrever nesse novo canal de aulas. As aulas ficarão agora somente no canal do YouTube Escolha Humanas. Tranquilo? Então vamos lá, coração. Seguindo na nossa lista da FUVEST 2026. Melhor livro da lista, né? Sem dúvida nenhuma, dos 9 livros colocados pela FUVEST, melhor deles, As Meninas, Lígia Fagundes Telles. Melhor tecnicamente falando, literariamente falando, né? Nós temos aí uma grande escritora. Vejam como viveu essa mulher, né? Grande vida da Lígia Fagundes Telles, escritora paulistana, 98 anos de idade. Tá? Um dos primeiros livros dela, famosos, 1954, Ciranda de Pedra. E aí vocês vão perceber, né? As Meninas, 1973. Então a primeira coisa para a gente observar aqui, quando o livro foi publicado. Estamos falando, sim, tá? Do auge da ditadura militar no Brasil. O livro tem por objetivo representar essa época. Beleza, coração? E aí, independente, tá, de qualquer outra coisa, vai fazer o retrato de uma época. A gente já vai abordar. Lígia Fagundes Telles escreveu mais contos até do que romances. E aí você vai encontrar Antes do Baile Verde, Seminário dos Ratos. Em 2005, ela recebe o Prêmio Camões pelo conjunto da obra. Em 2016, vejam, né? Indicada ao Prêmio Nobel com 92 anos de idade. A única escritora brasileira a ser indicada ao prêmio. Beleza? Então, aqui, coração, como eu já adiantei, como eu já antecipei, né? É o retrato, é o painel de uma época. Então, ao longo da leitura, você vai ouvir ele falar de Jimi Hendrix, de Che Guevara, de John Lennon, de Simone de Beauvoir, de Jean-Paul Sartre, de Chico Buarque e Caetano Veloso. Tá? Então, nós temos, sim, o grande painel do que foram anos 60 e 70. Beleza? Então você tem aí o painel, né, de filosofia, de cultura, de comportamento. Tudo isso vai aparecer no livro. De que modo ela vai representar isso? Então vamos lá, né? O tempo são os anos 70, 1973, a publicação. O que vai reunir as nossas 3 protagonistas? O espaço, elas vivem no mesmo ambiente. Elas vivem no pensionato Nossa Senhora de Fátima. Esse pensionato religioso em São Paulo, dessa época. Tudo bem? Então coloquei até imagens aí, né? De São Paulo dos anos 70. É o espaço que vai reunir o quê? 3 jovens universitárias. Tá? E curiosamente a faculdade está em greve. Tá? A faculdade não é citada aí, mas a faculdade está em greve. Dentro do pensionato, você tem a presença de freiras. E aí são citadas, né? Madre Alex, Irmã Bula, mas elas não têm, tá, grande importância, grande relevo aí dentro do enredo da obra. Tá bom? Então é só para mostrar mesmo aqui. E aí, coração, antes da gente começar trechos, né, que é o costume que a gente adota aqui, eu estou citando várias características que a gente vai encontrar. Características literárias. E até por isso o livro, né, é uma obra de vanguarda. Beleza? Então, nos 12 capítulos em que o livro é dividido, você não tem aquela organização típica, tradicional, de um único ponto de vista, né, de um único narrador. Então, nós vamos ter aqui, né, uma obra pós-modernista, depois daquelas 3 gerações do modernismo, geração de 22, geração de 30, geração de 45, vamos entrar aí num chamado pós-modernismo. E dentro dessa proposta, né, as técnicas de vanguarda. Mudança constante
de foco narrativo, mudança constante de perspectiva. É o narrador cambiante. Cambiante, câmbio, vai trocando, né? Vai passando da terceira pessoa para a primeira pessoa, sem aviso. Então você, leitor, tem que ficar esperto. Uma hora você está lendo a narração em terceira pessoa, logo em seguida, sem nenhum aviso, alguém começa a contar em primeira pessoa. E vários personagens. Tudo bem? Então é uma mudança constante do ponto de vista do foco narrativo. São várias vozes, polifonia. Então, técnica presente no livro, a marca principal do livro, você vai ouvir o tempo todo falar de polifonia, várias vozes. E são várias vozes femininas. Além de nós termos uma escritora, uma das principais escritoras brasileiras, talvez aí junto com a Clarice Lispector, né, seja o maior nome, né, que nós tenhamos, você vai ter personagens femininas, são mulheres, tá? Mais do que meninas, são mulheres, já vamos tocar nesse aspecto aí também, tá? Ainda na questão da técnica, quando o narrador, quando a narradora, quando a narração está na voz da Lorena Vaz Leme, ou Lena, nós temos a presença do monólogo interior. É ela com os pensamentos dela, mas ainda há uma certa organização. Quando o ponto de vista é da Ana Clara, ou a Ana Turva, né, como é o apelido dela, aí nós vamos ter a presença do fluxo de consciência. Por quê? Porque a Ana Clara, Ana Turva, muitas vezes está lá sob efeito de drogas, tá? E aí a narração dela é bem psicodélica, tá? Nada muito organizado, é bem bagunçado, beleza? E é o retrato, né, dessa época da ditadura militar no Brasil, de 64 até 85, né? Nós tivemos aí 21 anos, né, de um regime autoritário, beleza? É o retrato desse período e um livro publicado nesse período, que é o mais interessante. Então aqui, coração, como são 3 grandes personagens, eu quis representar até por cores, né? Vocês vão perceber aí, cada página tem uma cor diferente. Para colocar aqui a dona Lorena Vaz Leme, a Lena, a Magnólia Desmaiada, é o apelido que ela ganha lá como estudante do curso de Direito. E aí eu coloquei já uma imagem, né? Um retrato de quem aqui? Da dona Lígia Fagundes Telles. Na minha modesta opinião, é a personagem mais parecida aí, né, com a autora, quase aí, né, um alter ego da autora, a estudante de Direito. A Lígia Fagundes Telles estudou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E é, né, a mais literária, a mais ligada nos livros, né? Então nós temos sim uma estudante de direito burguesa, né? Nasceu em berço esplêndido. A Lígia também, né? E aí você percebe alguém mais introspectivo. A Lena, ela é a sonhadora. Ela é a amiga rica que sempre ajuda as outras duas. Então ela é generosa, tá? E aqui eu vou destacar para cada uma delas como se fosse aí, né, um dos planos do livro Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. Acabei me lembrando, como são 3, né? Lá no Vestido de Noiva, a grande obra do Nelson Rodrigues, o cenário é dividido em 3 planos. A memória, né, a alucinação e a realidade. Então aqui, né, para a nossa Lorena Vaz Leme, é o espaço da memória o tempo todo. Ela vai reconstruindo o passado, né? Um passado carregado de traumas, a relação dela com a mãe, a relação com os irmãos. Então o tempo todo ela fica nesse resgate da memória. E é uma memória perturbada. A gente vai ver, né? Não dá para ter muita certeza do que realmente aconteceu, tá bom? Então, para a gente demarcar aqui quem é essa Lena, estudante de Direito. Se MN, Dr. Marcos Nemésios, um homem casado,
com filhos, bem mais velho do que ela. Se MN não me amar urgente, viro um livro. Ela vai permanecer neste amor platônico do início até o final da narrativa. Tudo bem? Não muda nada. Então ela começa a narrativa virgem e vai terminar a narrativa, o livro, virgem. Não mudou nada. Tudo bem? Então ela fica sonhando o tempo todo com esse MN. Então, um médico bem mais velho do que ela, casado com filhos, e aí ela acredita que esse relacionamento vai acontecer. Então, vejam, é alguém que fica muito mais no mundo dos pensamentos, no mundo dos sonhos, dos desejos, do que na vida real. Tudo bem? Ela vai virar um livro, porque ela está mais ligada aos livros do que, de fato, à vida real. Beleza? Então esse já é um primeiro, né, retrato aqui da nossa Magnólia desmaiada aí, que é a Lena. Se eu não falasse tanto em fazer amor, é uma ideia fixa, até porque ela é virgem. Se Ana Clara não falasse tanto em enriquecer, a Ana Clara, a gente vai ver, pobre, tem ideia fixa, né, de enriquecer a qualquer custo. Se Leão, Lia ou Leão, Lia de Melo Schultz, não falasse noite e dia em revolução. Ela é a guerrilheira, ela é a revolucionária, ela é a estudante de ciências sociais. Então você já tem aí, né, um retrato mínimo das três personagens. A Lena poderia, sim, esquecer o doutor Marcos Demésios, o MN, até porque aparece para ela lá uma oportunidade. O Guga acabou de sair. Leão, Leão, ele me beijou na boca, fiquei perturbadíssima. Então existe a possibilidade de um amor real, né? De um amor carnal, físico, mas ela descarta. Ela ainda fica presa, né, àquela ideia fixa do Dr. MN, daquele amor platônico, tá bom? Então isso pra gente demarcar bem aí quem é essa personagem. Mas não quero resposta, quero ficar só. Gosto muito das pessoas, mas essa necessidade voraz que às vezes me vem de me libertar de todos. Enriqueço na solidão, fico inteligente, graciosa e não esta feia ressentida que me olha do fundo do espelho. O tempo todo, né? Ela inveja a beleza da Ana Clara. Ana Clara é a bonitona. Ela se acha feia, ela é insegura em relação a isso, tá? E aí você percebe, ao mesmo tempo que ela é generosa, ela quer o tempo todo mergulhar no seu mundo interior. Por isso que ela gosta da solidão. Então esse é um trecho bem revelador, né, da psicologia da personagem Lena. Ouço 299 vezes o mesmo disco. Lembro poesias. Então está muito ligada às artes, né? A música, a literatura. Dou pirueta, sonho, invento, abro todos os portões e quando vejo a alegria está instalada em mim. Ana Clara fazendo amor. Leão fazendo comício. Mãezinha fazendo análise. Mãe da Lena. As freirinhas fazendo doce. Sinto daqui o cheiro quente de doce de abóbora. Faço filosofia. Então ela está lá, né, no mundo do pensamento. Tudo bem? Mergulhada no seu mundo interior. Ela é do mundo das ideias. Ela é bem platônica mesmo. Tá? Faço filosofia. Ser ou estar. Na cidade me desintegro, porque na cidade eu não sou, eu estou. Ora, se sacrifico o ser para apenas estar, acabo me desintegrando, essencial e essência, até a pulverização total. Por falar em estar, em existência, já citei agora há pouco, né? Jean-Paul Sartre, o filósofo do existencialismo. Está um pouquinho ligado aí também, né? Esse questionamento que ela faz o tempo todo. Essa é a principal voz do livro. Beleza? É a voz, vamos dizer assim, mais constante. Tá? Se temos uma principal narradora, é a Lorena Vaz Leme. Tranquilo? Menos por ser um alter ego aí da Lígia Fagundes Telles, mas por ser a
né, a personagem mais ligada a esse monólogo interior, a esse discurso, né, do mundo interior, do pensamento, da memória, tá bom? Então é a principal personagem do livro aí, na minha opinião, tá bom? Mudei a cor para você perceber. Temos agora Lia de Melo Schultz, Leão. Estudante de ciências sociais, ela é a realidade. Ela que tem conhecimento do mundo real. Ela é o tempo todo aqui a razão. Então, das três figuras, ela é a mais racional. Ela que tem a melhor visão de mundo. Ela é a militante engajada. Ela quer mudar o sistema. Ela é a militante comunista. Ela é a gorda bossa retirante na visão da Ana Clara. Tá? Ana Clara debochada, né? Então ela está um pouquinho acima do peso. O leão, é por isso, né? E aí ela é a gorda bossa retirante. Por quê? Porque ela é filha de uma mãe nordestina, baiana, e um pai aí, né, alemão, chega a falar em holandês, mas um pai estrangeiro, tá bom? Então, até a Ana brinca, né, que o pai dela era nazista e a mãe usineira. Agora ela é toda engajada, toda militante, mas pelas origens, né, teria um pai nazista e uma mãe usineira. E aí vem um pouquinho do discurso dela. Sempre, coração, eu pego trechos aqui, né? Passagens do texto para você entrar em contato com a obra. Tá? A gente tem que partir sempre do lido. Beleza? Meus amigos estão todos presos. Eu mesmo posso ser presa saindo daqui. É a época da ditadura militar. Então nós vamos ter sim um trecho falando de tortura. Beleza? Isso é uma ousadia enorme, né? Lembrando que é uma obra de 1973. Miguel preso. Miguel é o namorado da Lia. Tá? Ela acaba até tendo um outro relacionamento ali, chama o companheiro de Pedro, um relacionamento físico, né, sexual, mas, né, o amor dela é o Miguel tá preso, e ela vai realmente depois, no final da história, sair do Brasil, vai para Argélia para se encontrar com ele. Beleza? Miguel preso, falta de dinheiro, de pai, de mãe, meus amigos caindo todos e ainda vão me privar de açúcar. Então ela não está preocupada, né, com o peso, se ela está gorda ou não. Ela vai, né, buscar o apoio ali de alguma coisa bem doce. Miguel está na lista dos que vão ser trocados. Aí eu coloquei, né, para você entender a Lia, uma outra obra da época, né? O livro do Fernando Gabeira, O Que É Isso, Companheiro. Tem filme brasileiro, adaptação desse livro, né? Falando sobre esse período da ditadura militar. Então, o sequestro do embaixador americano, e aí você vai trocar uma série de presos políticos por esse refém. Era algo, né, comum da época, que acontecia na época. E aqui o Miguel, né, vai para Argélia, e ela vai para Argélia para encontrar o Miguel. Miguel que estava preso, beleza? E aí alguns pensamentos da Lia, aquela que tem, né, um pensamento mais organizado, mais racional, comparando, né, com a Lena e com a Ana Clara. A gente tem que amar o próximo como ele é e não como gostaríamos que ele fosse. Somos todos mais ou menos loucos. Bobagem trancar alguns, entende? A loucura vem do sistema. Acabar com o sistema para acabar com a doença. Vejam, ela está contando isso, né? Escrevendo, comentando isso. Antimanicomial. Isso em 73, coração. Então, bem à frente do seu tempo, né? Não sei explicar, mas lá é como este café adocicado e quente. Minha mãe chegava a me abafar com tanto amor. Preferia que me amasse menos. Lembro de todos, amo todos, mas não tenho vontade de voltar. Isso é saudade? Foi um período que se encerrou. Aqui começou outro. E agora, quando ela vai para Argélia, vai começar um terceiro período. E então, fico com esses dois períodos para lembrar. Será saudade? Então ela não é, né, parecida com a Lena. A Lena mergulhada no passado o tempo todo, vivendo no seu mundo interior de pensamentos e sonhos e desejos.
não realizados. A Lia não, a Lia é ação. A Lia é a ação militante, a Lia é aquela que vive a realidade. Postura extremamente racional e prática. Beleza? Então vocês já vão compondo, né? São meninas, ou melhor, né? São jovens mulheres que formam esse período histórico. Tá? E aí é importante, né, nós termos uma escritora, uma mulher escrevendo e criando essas personagens femininas. São as mulheres da época. Tá? E para terminar o quadro, né, a gente vai ter a terceira protagonista, outra cor para isso, né? A Ana Clara Conceição, ela tem vergonha desse sobrenome, né? Ela é a pobre das três. E aí, como ela está muito ligada às drogas, de Ana Clara, qual vai ser o apelido que ela vai ganhar? Ana Turva, né? Não tem clareza, não tem claridade nenhuma. Pelo contrário, ela está sempre com as ideias bem bagunçadas ali, tá? Drogada, deprimida e deprimente. Então, se você quer cair no estereótipo, é o estereótipo das drogas. Beleza? E aí o discurso dela, quando a narração em primeira pessoa cai, né, para Ana Clara, tá? A gente tem uma narração turva, tá bom? A desvairada. Aqui é o plano da alucinação. Então vocês já perceberam, né? A Lorena Vaz Leme é a memória, a Lia de Melo Schutz é a realidade e aqui a Ana Clara Conceição é a alucinação. Beleza? Principalmente, né, nos muitos momentos em que ela está sob efeito de drogas. 1,77 m. Beleza de modelo, ela trabalha como modelo. Trancou matrícula no curso de psicologia. Vejam, essa tem, né, namorado e tem amante. Então ela vive muitas relações sexuais, só que ela é travada no sexo. Aí a gente vai perceber o quê? Que no passado dela, ela sofreu abuso sexual. Doutor Algodãozinho, era o dentista dela, abusou dela quando ela era menina. Então você vai ler a Ana Clara, você vai encontrar o estilo caótico, quase, né, psicodélico, surrealista, porque o tempo todo ela está ali sob efeito de droga. E aí eu coloquei, né, para você relacionar com a época, grande filme, né, Hair. Filme Hair é o grande retrato dessa época. Movimento hippie, movimento psicodélico, você vai encontrar tudo lá. E aí eu coloquei, óbvio, alguns trechos da Ana, né, da Ana Clara. Quero só o presente entrando no futuro mais que perfeito. Existe futuro mais que perfeito? Vou ser capa de revista, me casar com um milionário, casar por amor? Ora, se com este daqui, Max é o namorado, é o amante, né? Não é o namorado oficial, é o amante, tá? Traficante de droga, que embarca com ela, que leva ela para o mundo das drogas, tá? Se com este daqui que amo as raias, não sinto nada, ela não tem prazer nenhum. Imagine só como vai ser com aquele escamoso. Então o namorado rico, ela quer casar com esse namorado, tá? Por quê? Né? Porque tem dinheiro, mas diz que é um anão escamoso. Ela tem 1,77 m. Então imaginem, né? Mais baixo do que ela, e ela chama de escamoso. Mas casamento com ele para ter dinheiro, que é a ideia fixa dela. Beleza, coração? Tá? Então são dois nomes aí, né? O Max, que é o amante, que é o traficante, tá? E o, vamos chamar assim, o escamoso, que seria esse marido. Para ela se casar com ele, ela faz um aborto, ela estava grávida do Max, e depois ela vai fazer uma cirurgia, ela quer fazer, né, de reconstituição do ímen, porque ela tem que casar virgem, e ela não é virgem. Tudo bem? Então vejam, coração, colocar isso num livro em 73 é muita ousadia, né, da dona Lígia Fagundes Telles. Bom? Me atocho de óleo e fico ganindo, fingindo orgasmo, né? Max, vou me casar com um escamoso, mas não te abandono nunca. Então o plano dela, o projeto dela é casar com o escamoso e continuar amante do Max.
Passo soberana entre as alas, não tem vírgula, percebam. Passo entre todos, levando meu segredo como um navio. Sou um navio, passando lá longe, todo iluminado. Me vejo passando lá longe, e é um espetáculo me ver passando no mar. Levanto a gola e fico um navio embuçado. A voz me chamando. Me viro e ele está ali de braço dado comigo. Meu pai e eu na noite do mar. Ele não sabe de nada, sou menina e ele nem sabe. Então você percebe por aí, né? Ela nesse delírio o tempo todo. Então a narrativa desvairada, alucinada, ela está sempre delirante aí, a Ana Clara Conceição, tá bom? Além dessas três personagens fundamentais, são as três meninas, né, que dão título ao livro, nós vamos ter uma quarta personagem feminina que ganha bastante destaque, que é a mãezinha, é a mãe da Lena. Então é mais uma voz feminina, só que agora o quê? Uma outra faixa etária. Tá? É uma mulher mais velha que odeia ser velha. Tudo bem? Que não aceita a velhice. Então, primeiro, um pouquinho aí, já que a Lena é da memória, a memória de família. É aquela família, né, de bandeirantes, aquela família rica, tradicional, paulistana, né? Roberto, pai de Lena, perdeu a memória, morreu no sanatório. Então ele vai ter motivo, né? Acaba enlouquecendo e acaba sendo internado nesse sanatório onde ele vai morrer. Abandonado, né, pela esposa ali. A esposa, a mãezinha, não aparece o nome dela, tá? Ela tem um amante muito mais jovem do que ela. É o tal do Mier. Tá? Esse Mier é quase um gigolô, né? Porque ele tá com ela pela grana. Ela o tempo todo tá financiando os projetos dele. E aí no final ali da narrativa ela é abandonada pelo amante. Existe uma história de família que é bastante ambígua. A Lorena fala o tempo todo de algo traumático que aconteceu. Ela era a caçula e havia dois irmãos gêmeos, né? Rômulo e Remus, nomes lá de Roma, né? Aqueles da loba, famosa história lá de Roma. E aí o que acontece? A mãe chega a negar a história que a Lena conta o tempo todo. A Lena diz que por volta lá de 12, 13 anos, os dois meninos estavam brincando, e aí o Remo pega uma espingarda, ele achava ali que era uma espingarda de brinquedo, ou uma espingarda que não tivesse, né, bala, ele acaba atirando e matando o irmão Rômulo. Tudo bem? Esse Remo é só citado, é o irmão diplomata que vive em outro país e nunca aparece. Tá? Então vejam, né? Da Lia são citados os pais dela, tá? O pai holandês, alemão, estrangeiro, a mãe, né, nordestina, baiana, mas são só citados. Também é só citado Miguel, namorado. A Ana Clara tem o Max e o Escamoso, são citados também. A Lena, vejam, é a personagem que tem toda uma estrutura familiar. Tá? E aí a gente fica nessa dúvida. A narrativa da Lena, de um irmão matando o outro acidentalmente, aconteceu mesmo? Porque a mãe chega a dizer que não, que tudo foi invenção da Lorena. Tá? Diz que o Rômulo morreu quando ainda era um bebê e a Lena inventou a história. Então a gente fica naquela dúvida, tá? Quem é que está escondendo a verdade aí? Quem é que está criando uma fantasia? A mãe, provavelmente a mãe, né? Não querendo aceitar esse acontecimento trágico, tá? Ou a própria Lena. E aí peguei alguns trechos para a gente caracterizar a mãezinha, a mãe da Lena. Acho esquisitíssimas essas duas moças que moram lá. A gordinha com cara de lésbica, a outra tão vulgar. Por acaso serão boas companhias para uma mocinha? Então a filha dela é uma princesa, né? E as outras duas, ela não aceita muito. A Lia, já que foi citado aí, até cita uma relação homoafetiva.
mas o namorado dela é o Miguel, ela acaba tendo um relacionamento sexual até com Pedro, então não é lésbica, né, não assumiu, né, uma homossexualidade, tá bom? Embora seja citado aí também. Tudo que tive, perdi. Fiquei pensando, o terrível da vida é que as coisas acabam. Todas as coisas acabam. Na minha fazenda tinha um moedor de cana. As crianças adoravam garapa. Roberto, meu marido, gostava ele mesmo de escolher a cana. Entrava tão verdinha, tão viçosa, entrava viva e saía do outro lado aquele bagaço seco, esfarelado. Nem uma gota de suco, só bagaço. A vida faz assim com a gente, minha querida. Igualzinho. E as pessoas ainda ajudam a nos triturar. Então imaginem ela, né? Fazenda, tradição, família. E aí aos poucos ela perde o marido, ela perde filho, o outro filho está afastado, a filha vai para um pensionato, ela é enganada e abandonada pelo amante muito mais jovem, então ela vai sentindo, né? A vida vai tirando tudo dela. Tem horror das pessoas que entram sem bater, que vêm por detrás para fazer surpresa, horror de estar desprevenida, e é isso que a morte faz. Não dá tempo. Considero uma traição. Acho que seria feliz num convento, ficaria lá quietinha, olhando o mundo lá longe, envelhecendo em paz, sem testemunhas. Tenho pavor das testemunhas. Descobri que o que mais me apavora, tanto na vida como na morte, são as testemunhas. Escondo a velhice como um criminoso esconde a vítima. Tamanho pânico que descubram, que espalhem. Então, segundo Sartre, já citado, o inferno são os outros, né? Ela não quer, em momento algum, né, que vejam a velhice dela. Ela quer esconder essa velhice das testemunhas. Essa é a mãe da personagem Lena, Lorena. E aqui, coração, fiz ainda mais uma página para mostrar o quê, né? Reforçar uma ideia. As invejas mútuas. Então são 3 mulheres, 3 meninas, moças, jovens, universitárias, convivem ali o tempo todo. Há uma parceria sim. A Lorena, né, acaba ajudando com grana as amigas, né, as companheiras dela. Então, a Lia, por exemplo, ela vai precisar, né, fazer essa viagem para Argélia. A Ana Clara está sempre enroscada, vai fazer aborto, tem que fazer a cirurgia de reconstituição do ímen. Então, ela é generosa, mas existe uma relação, né, de inveja. Por quê? A Ana Clara, a Ana Turva, não tem Orienide. Vou pronunciar assim porque é assim que é escrito, né? Então, segundo a Lorena, para você escrever a palavra dinheiro, é melhor escrever desse jeito, ao contrário, né? Vai dar sorte para você ganhar dinheiro. Então a Ana quer ter o dinheiro da Lena, mas a Lena quer ter a beleza da Ana. Ela não tem, ela se acha feia, ela é insegura, né, como mulher. E aí ela admira a beleza da modelo que é a Ana Clara, né? Trecho da Ana Clara: mas por que minha cabeça tem que ser minha inimiga? Se pudesse lavar por dentro minha cabeça com escova, esfregar até sair sangue. Max, eu te amo, mas não sinto nada, nem com você, nem com ninguém. Agora preciso casar com outro, seu besta. Quero Orienide. Sabe o que é Orienide? A Lorena disse que falar ao contrário da sorte. Lorena é rica antiga, descendente de bandeirante, original pomba, estupravam as índias, metiam um tição aceso no rabo dos negros para saber se não tinham escondido um ourinho lá no fundo. Então vejam o quanto ela é crítica, né? Ela tem inveja da outra porque a outra nasceu rica, berço esplêndido, mas aí uma visão extremamente crítica. O que significa, né, ser essa quatrocentona, né, a herdeira dos bandeirantes. Então, bandeirantes que fizeram o que ao longo da história? Né? Estupraram índias, mataram escravos. E mesmo Leão, guerrilheira e tudo mais, mas o pai foi um nazista importantíssimo. Mãe usineira.
Ela, né, Ana Clara, eu vou ser capa de revista, me casar com um milionário. Então é uma relação ali de amizade, mas o que é comum também, né? Dentro de uma relação de amizade tem parceria, mas tem também essas relações aí de inveja. E aqui a gente vai para o enredo. O enredo é muito simples. Já afirmei, na minha modesta opinião, é o melhor livro tecnicamente falando. É a melhor obra como representação da realidade. No entanto, coração, o enredo, por exemplo, do Balada de Amor ao Vento, da Paulina Chiziane, é bem mais interessante. Aqui o enredo é muito simples. Tá? A Lorena fica o tempo todo sonhando com o Dr. MN e permanece nesse amor platônico até o final. Tem a oportunidade de um relacionamento sexual com o Guga e descarta. A Lia é a militante que acaba saindo do Brasil querendo viajar para a Argélia para se encontrar com, né, o namorado Miguel, que vai para lá em troca aí, né, de um refém. E a Ana, nesse sonho de se casar, né, com um homem rico, acaba, né, coração, morrendo de overdose. Então aqui a gente está chegando no final do enredo. Meus heróis morreram de overdose. Tá na música Ideologia do Cazuza. E aí eu coloquei também, né, o título do livro, As Meninas, remete a uma grande obra, né, da pintura em todos os tempos, Velázquez. Só que lá na obra do Velázquez, vocês estão vendo ali, né, bem metalinguística, uma pintura sobre a própria pintura, as meninas são meninas mesmo, né? Aqui não, coração, aqui as meninas cresceram, né? Aqui as meninas são jovens universitárias que estão, né, sim, se tornando adultas. E aqui você tem a marca final, né, da maturidade. Por quê? Porque a Lia e a Lena vão ter que lidar com a morte da Ana Clara, tá bom? Você vai chamar Madre Alex e eu vou desaparecer. Me deu tempo de fazer a mala e sair. Não posso ficar nem nas imediações quando essa morte explodir e a polícia se instalar nesta mansarda. Lógico, né? Ela está fugindo praticamente do país para se encontrar com um namorado guerrilheiro. Beleza? Então se ela é pega aí numa situação de uma morte por overdose, complica a vida da Lia. Conforme os jornais, ela morreu devido a uma dose excessiva de barbitúricos. Sabe o que isso significa, não sabe? Preciso ir embora. Digo e enxugo os olhos na manga da camisa. Não quero chorar e os olhos continuam jorrando, feito cascatas. O que acontece, coração? Também não podem, né, deixar a Ana Clara aparecer morta ali num pensionato de freiras. Imaginem como isso iria, né, aparecer para a sociedade, um pensionato de freiras em que uma das moças ali morrem de overdose, e aí as duas acabam levando o corpo, né, a Lia e a Lena, para salvar as aparências do pensionato, acabam levando o corpo, deixando o corpo da Ana numa praça pública. Tá? Praticamente é isso o enredo, não há mais nada, né, em relação ao enredo. E aí, Chuchu, é um livro que vale muito a pena ler. Deixei aí para vocês o recado final, tá? Se puder, dos 9 livros da lista, esse eu recomendo a leitura, vale a pena ler. Você tem o Balada de Amor ao Vento, legal, né? Canção para Ninar Menino Grande, bacana. E pode ficar até por aí. Outros eu não vou insistir com você vestibulando em relação à leitura. Existe um filme, vocês estão vendo ali do lado, tá? Adriana Esteves, Cláudia Liz, Drica Moraes, é do final dos anos 90. É uma boa adaptação. Se você encontrar o filme, vale a pena assistir também, tá? Então aquela brincadeira, leia o livro, veja a peça, assista ao filme. E para terminar, Drummond, Carlos Drummond de Andrade, né? Aquele mesmo, coração. Morre em 1985, tá? Ele em 73, né, lê o livro As Meninas e faz esse comentário. Então é simplesmente Drummond, né, o maior poeta brasileiro. Que beleza, que força, que matéria viva e lancinante em As Meninas. E o livro realmente é tudo isso.
e vale muito a pena conhecer. Beleza? Tiver qualquer dúvida, por favor, coloca lá nos comentários, escreve. A gente está começando um canal novo aí que é o Escolha Humanas. Então compartilhe. Além de se inscrever no canal, compartilhe isso aí com os seus colegas. Valeu? Aquele abraço. Fui.